Olá, meu nome é João Paulo, eu sou aluno do curso de Engenharia de Aquicultura da UFRN do ano 2019.1. Eu e os meus amigos, Andressa, Jusilene, Lavínia e Diego, iremos abordar um assunto um tanto polêmico nos dias atuais, que são as resoluções do CONAMA e os impactos a manguezais e aquicultura. O ministro Ricardo Salles sugeriu aproveitar a crise do coronavírus. Derrubou resoluções que restringiam o desmatamento em manguezais e restingas. Estava a revogação de 3 resoluções importantes. Hoje pode concretizar a previsão do ministro do Meio Ambiente que estarreceu o país. E ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. Toda evada de inconstitucional ilegalidade o que está aqui acontecendo. Esse assunto repercutiu bastante na mídia e trouxe preocupação a ambientalistas e a grande parte da população mundial. Por um lado, nós temos as perspectivas do governo federal, que trata de questões sociais e econômicas do país. Por outro lado, nós temos a posição da classe científica de proteção ecológica, com a preocupação com os efeitos devastadores da posição do atual governo. Então, é necessário, para adentrarmos nesse assunto, conhecer um pouco sobre o que é o CONAMA e quais são as suas funções. O CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Foi criado pela Lei Federal de número 6.938 de 1981. É o órgão de colegiado brasileiro responsável pela adoção de medidas de natureza consultiva e deliberativa acerca do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Este conselho é composto por representantes do governo federal, estadual e municipal, e também por representantes de empresários e por representantes de ONGs e demais integrantes da sociedade civil organizada. Quando foi criado, na década de 1980, o secretário do Meio Ambiente era o presidente do CONAMA. Com a criação definitiva do Ministério do Meio Ambiente em 1992, as atribuições administrativas do secretário do Meio Ambiente passaram a ser exercidas pelo ministro do Meio Ambiente. O Conselho Nacional do Meio Ambiente é competente para o estabelecimento de normas e critérios para o licenciamento ambiental, como também para o estabelecimento de padrões de controle da poluição ambiental, atribuições que são exercidas por meio de atos administrativos normativos chamados de resoluções. O que são as resoluções do CONAMA e para que servem essas resoluções? Bom, as resoluções do CONAMA têm o poder de regulamentar, de possibilitar, por meio de elementos técnicos e científicos, a fiel aplicação da lei. Em uma reunião virtual realizada na manhã do dia 28 de setembro de 2020, o colegiado que compõe o Conselho Nacional do Meio Ambiente votou pela revogação de diversas resoluções, entre elas a de número 303, que especificava parâmetros nacionais para áreas de preservação permanente, APP, como restingas e manguezais. Apesar de previstas no Código Florestal como locais a serem protegidos, sem as normativas elaboradas pelo CONAMA, cada estado ficaria responsável por definir seus próprios parâmetros para o estabelecimento de APPs. Quais resoluções foram revogadas? Então, a Resolução 302/02, que determina que reservatórios artificiais mantenham faixa mínima de 30 metros ao seu redor como áreas de preservação permanente, APPs, e a Resolução 303/02, que determina as APPs nas faixas litorâneas, protegendo toda a extensão dos manguezais e delimitando também as faixas de restinga, recobertas por vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues. A revogação da Resolução 303/02 já havia sido discutida em 2017. Na época, a oceanógrafa Iara, especialista em ambientes costeiros, elaborou um parecer no qual defendia a necessidade de faixa de 300 metros para a proteção de restingas, uma vez que as mesmas garantem proteção da linha de costa frente aos sistemas frontais e forçantes climáticas, também como conservação da biodiversidade e restauração de áreas alteradas ou degradadas e a estabilidade de mangues. No final de setembro desse ano, alguns ambientalistas foram surpreendidos com a decisão do atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que havia derrubado as resoluções 302 e 303, que protegem os manguezais,
e também a Resolução 284/2001, que estabelecia critérios de eficiência de consumo de água e energia necessários para a aprovação de projetos de irrigação. Esse bioma é protegido no Brasil desde o ano de 1577, e muitos sites nacionais lançaram essa notícia com o título "Decisão sobre manguezais representa a volta no tempo de quase 500 anos". Essa decisão repercutiu mundialmente e algumas ONGs e ambientalistas comentaram seu repúdio em nota. A Greenpeace, organização ambiental não governamental, lançou sua crítica ao atual ministro, onde falou: "O ministro Ricardo Salles mais uma vez mostra que, ao ser inimigo da participação social, o governo é inimigo da coletividade e que governa para os setores que mais se beneficiam em curto prazo da desregulamentação da proteção ambiental, como agronegócio, imobiliários e indústrias, por meio das revogações que promovem redução nos limites de proteção de restingas e mangues". Alguns sites nacionais, como o UOL e G1, fizeram reportagens especiais sobre os manguezais, falando a sua importância para o meio ambiente. Contudo, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu liminarmente a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que permite a exploração de áreas de restingas e manguezais. A suspensão, que atende o recurso da Rede de Sustentabilidade e do PSB, vale até o caso ser julgado pelo plenário da Corte, que ainda não tem data. Desta forma, as normas de preservação dessas áreas voltaram a vigorar. Impactos ambientais dos manguezais. Bem, como todos sabemos, os manguezais funcionam como berçário ecológico, pois abriga várias espécies, principalmente em período reprodutivo. Os manguezais têm sofrido inúmeras ações deletérias provenientes do desenvolvimento econômico e do crescimento desordenado das populações humanas que sufocam esses ambientes, promovendo a intensa utilização de seus recursos. Devido ao desmatamento das áreas florestais nativas, a degradação dos mangues aumenta a mortandade de peixes, reduz a purificação da água e eleva a salinidade dos solos costeiros, além de provocar o bloqueio dos fluxos das marés. Bem, os manguezais também sofrem com a contaminação da água por efluentes de viveiros e por esgotos, também por introdução de espécies exóticas, que são uma grande ameaça à diversidade biológica nativa. Esses impactos eles causam um grande comprometimento das atividades pesqueiras, além de gerar uma grande ameaça à biodiversidade local. Bom, o mangue não deveria ser desmatado para nenhuma atividade, né? Nenhum tipo de atividade. Então, pesquisando e conversando um pouco mais com quem entende do assunto, eu descobri que o mangue é muito utilizado pelos produtores porque ele está praticamente no nível do mar. Então, eles desmatam a área de mangue porque já para fazer os tanques ali, porque o mar já traz a água salgada, né? Misturada já com água doce, que tem um nível bom de salinidade, tanto para os camarões quanto para os peixes. Então a água entra nos canais e os produtores ficam abastecidos daquela água. Eles fecham as comportas e ficam abastecidos daquela água trazida pelo mar, né? Para abastecer os seus tanques de criação. Então, o desmatamento da área de mangue, ao meu ver, só traz benefício para o produtor, que se utiliza da área, que, como eu disse, está no nível do mar, para diminuir o investimento em equipamentos mais fortes, né? Porque se eles colocassem os seus viveiros em cima, na parte de cima, não desmatasse o mangue que está ali no nível do mar, fosse fazer os viveiros com recalque maior, né? Teria que ter equipamentos melhores, mais fortes, né? Mais caros. E também diminuir o custo, né? Na parte de manutenção e na parte de energia também. Então, isso é feito para não ter um alto investimento, né, por parte dos produtores, para não ter um alto investimento como escavações maiores, né, para fazer um recalque de água maior, um bobeamento maior, porque os viveiros deveriam ficar na área de tabuleiro, né, na parte de cima. E o pessoal, os produtores, desmatam o mangue para não ter esse alto custo, tanto de equipamentos melhores para que tenha mais força, né, para bombear água, para puxar água, e também por causa do custo, né, porque
Quanto mais potente o equipamento mais energia ele vai consumir. Então eles fazem isso justamente para diminuir o custo. O custo tanto de equipamentos quanto de energia elétrica. Como vimos, o caso é sério. Não se trata simplesmente de deixar passar a boiada ou de revogar resoluções porque ela caducou. Precisamos sim de resoluções mais atualizadas e que sejam baseadas em estudos científicos atuais e que possam proteger os mangues e as restingas. E nós, como futuros engenheiros de aquicultura, venhamos nos empenhar em desenvolver tecnologias mais baratas e menos agressivas ao meio ambiente e que possamos contribuir para a preservação do manguezal. É isso, pessoal. Nós agradecemos a todos e valeu!